Então, boa noite a todos os nossos irmãos, as nossas irmãs de Ideal Espírita, rogando a Jesus Cristo, que é o pastor das nossas almas, que Ele possa nos auxiliar, iluminando as nossas mentes e o nosso coração, a fim que nós possamos compreender a lição que vai ser estudada aqui e, consequentemente, colocar na prática do nosso dia a dia, né? Porque senão não tem muito valor, não. A atividade superior nos ensina que nós precisamos de duas asas para poder conquistar o nosso progresso espiritual, não é isso, gente? Não é? O intelecto e a questão moral. O intelecto nós já cuidamos dele durante o dia, cumprir com nossos deveres, com o nosso trabalho, a nossa convivência social, não é? Porque, como está no livro dos Espíritos, o intelecto se desenvolve sempre, ele nunca para. É a parte mais fácil do nosso progresso. Haja visto, não é, as culminâncias que nós atingimos do ponto de vista científico e tecnológico, não é? Nós temos robôs caminhando lá na superfície de Marte. Então, do ponto de vista intelectual, nós evoluímos muito, não é? Porque é mais fácil. O intelecto se desenvolve atendendo às nossas necessidades mais prementes, não é? Visa sempre resolver as nossas dificuldades com relação ao mundo. A tecnologia é uma prova disso, ela vem facilitar a nossa vida, então essa parte é mais fácil. E quanto com o nosso desenvolvimento moral, nós vamos cuidar dele aqui agora. É estudando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem saber, não tem como a gente praticar, não é isso? Primeiro tem que conhecer. Ninguém constrói uma casa sem estudar lá a forma como se leva os tijolos, né? Ninguém vai fazer uma cirurgia sem estudar a medicina. Então, para que a gente possa praticar os exemplos do Cristo, é necessário estudar e compreender ali, na essência, o pensamento do Cristo, que foi tão desvirtuado ao longo do século, ao longo dos milênios. E a lição de hoje tem um pouco a ver com isso, como fidelidade. Não é fidelidade conjugal, não, gente. Também está embutido. Mas o Evangelho desenvolve uma lição extraordinária no livro Tesouros Libertadores, ditado por Joana de Anjos, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Uma lição maravilhosa, que vem de encontro à nossa consciência. O que é que nós estamos realizando aqui, de acordo com o que nós conhecemos. Então, segunda, eu vou ler aqui para ele não perder nem a beleza poética da lição e nem o seu alcance moral. A qualidade máxima de ser fiel é a transparência do caráter, através do qual, olha só, gente, vou repetir, a qualidade máxima de ser fiel é a transparência do caráter, através do qual a conduta externa é a representação natural dos pensamentos e dos anseios interiores do indivíduo. Então, o caráter é isso, é a gente agir de acordo com os nossos anseios e com nossos valores íntimos. Vocês compreenderam essa colocação? Caráter é isso. É agir de acordo com o que vai dentro do nosso coração. Aqui que a gente cultiva durante a nossa vida aqui na Terra. Então, caráter é agir dessa forma. Ela coloca mais uma coisa aqui. Sem a utilização de qualquer máscara que lhe disfarce os sentimentos. Porque nós somos mestres, né, em usar máscara, não é? Nós temos para cada, vamos dizer assim, para cada evento ou local que nós estejamos na sociedade, nós temos uma máscara diferente. Em casa nós comportamos de um jeito, no trabalho de uma forma, lá no convívio social outra forma. Então isso aí é da natureza humana, usar essas máscaras, esse verniz, como está colocado no Evangelho. Lá fora muito bonitinho, a gente pede desculpa, ó, tranquilo, perdão, não é? Acha que é a maior educação, é aquele verniz que fala no Evangelho. E muitas das vezes, nem todas, não é? Porque a gente tem que, não pode generalizar, dentro de casa o nosso comportamento é outro, especialmente os homens. É autoritário, é prepotente, é exigente, não respeita ali a liberdade das outras pessoas que convivem sob o mesmo teto. Vocês estão entendendo? Estão concordando com o que eu estou falando? Porque é assim que é a nossa vida hoje, né?
A gente usa uma série de máscaras para qualquer evento, qualquer situação que a gente está inserido. É John Jones fala que exatamente o caráter é a gente ser uma personalidade, uma consciência única. A gente se comportar da mesma forma como aqui no templo religioso, que aqui a gente é muito bonitinho, aquela maravilha. Da mesma forma que nós comportamos aqui, nós vamos comportar em casa, no trabalho, lá no ônibus, onde a gente vai divertir. Isso é caráter, é ter essa autenticidade, é não usar máscaras. Porque aqui, encarnado, fica fácil, fica muito fácil. Porque nós temos o corpo físico que abafa as nossas percepções. O corpo físico permite que nós, ao relacionarmos um com os outros, nós utilizamos de apenas 5 sentidos, gente. Paladar, olfato, visão, audição. Qual outro? Esqueci. Tato. 5. Basta para nós nos relacionarmos um com os outros. Agora a gente fala que no mundo espiritual amplia-se as nossas faculdades pensantes. Nós temos muito mais visão, muito mais faculdades para perceber a vida de uma forma mais real. É por isso a grande diferença entre estar encarnado e desencarnado é uma só, gente. Lá nós temos uma boa percepção das coisas, várias faculdades pensantes, como coloca João de Anjos. A gente pode ver, analisar as coisas de uma forma muito mais concreta, muito mais real. E lá não se permite o uso de máscaras. Lá nós somos tal qual nós somos mesmo, aquilo que a gente conquistou ao longo dos milênios. Porque nós não temos um corpo físico. Lá o que transparece é a nossa personalidade real, como está lá no livro dos Espíritos, uma questão que eu não sei o número, mas se alguém quiser o número, eu vou procurar e passar. O Allan Kardec pergunta assim, os espíritos superiores, o espírito ele tem uma forma, vocês lembram dessa pergunta? Está no livro dos Espíritos. O espírito tem alguma forma? Os espíritos falam, para nós sim, para vós não, mas pode-se falar que é uma flâmula, que é uma centelha. Está vendo? Ajuda lembra dessa questão. Pode ser uma flama, uma centelha. Aí o Allan Kardec, na sua pergunta, ele fala assim, e essa centelha, essa flama, ela tem uma cor? Olha o que eles responderam, gente. Ela vai do mais escuro dos marrons ao mais brilhante dos rubis. É aí que mostra a nossa personalidade real no mundo. Não tem como fingir, gente. Não tem como uma pessoa, vamos dizer assim, inferiormente, em termos morais e intelectuais, ocupar um cargo acima do outro. É por direito. Então nós vamos revelar tal qual nós somos, sem essas máscaras, sem esse verniz que nós nos acomodamos aqui na sociedade. Então é por isso, né? E essa cor, como está lá no livro dos Espíritos, ela é determinada pelas nossas ações, por essa fidelidade de caráter, essa transparência. Então quando eu ajo no mal, outra coisa que eu vou ler aqui que eu esqueci, porque senão a gente pode entender diferentemente aqui. Ela fala que referimos a autenticidade da forma de viver, sempre compatível com as elevadas expressões da dignidade e da retidão. Que fala que nós temos que nos comportar de acordo com os nossos sentimentos. Então tá, eu sou uma pessoa viciosa, violenta, vingativa, eu saio de todo mundo? Não é isso que ela está falando, não. Aí nós temos que nos esforçar para dominar essas mazelas. O que ela fala é uma conduta reta, de dignidade, de ética. Eu não posso enganar o outro. Eu não posso passar a perna na pessoa. Eu tenho que ter ética dentro de casa. Se eu casei, se eu escolhi uma esposa lá no namoro, né? No namoro a gente escolhe, né? Por outro cabo, as outras não me interessam do ponto de vista de relacionamento, porque todas as pessoas nós temos que ter, não podemos ser indiferentes do ponto de relacionamento. Acabou. Eu escolhi aquelas outras, não me interessa mais. Eu fiz essa escolha. Nós temos que ser fiel a esse compromisso assumido. Isso é caráter, isso é dignidade, é honrar os compromissos. Não é isso, gente? Vocês concordam? O cara vai lá na família, na moça, conversa com o pai, pelo menos eu fiz isso, hoje não se usa mais, né? Eu posso namorar, eu posso. Você vai lá, ela aceita o compromisso, você vai namorar, você propõe um casamento, ela confia em você, aí você casa, aí passa 3, 4 anos, não quer mais não. Gente, isso não existe.
Se não houver nenhum fato ali que venha a desabonar aquele casamento, porque tem situações, os espíritos superiores nos aconselham. Há situações que é melhor o divórcio, gente. O divórcio é uma separação temporária. Não tem nada demais. O divórcio não foge coisa alguma das leis de Deus. Tem situações que é muito melhor a separação do que continuar aquela relação, da qual vai poder sair coisas piores. Mas se não houver nada normal naquele relacionamento, nós temos que ter dignidade, nós temos que ter ética, compromisso de assumir aquilo que nós propomos realizar. Vocês concordam comigo? Se não concordar, pode falar, viu, gente? A gente tem que ser fiel aos compromissos assumidos. Caráter é isso, é nos expressar de acordo com os nossos anseios, quando nós cultivamos ao longo do dia. A gente fala isso para a gente, não é? Porque é muito séria essa questão, gente. Muita gente pensa assim: nossa, eu morro de medo de morrer porque eu não sei para onde vou. Se o problema é saber, o medo é porque não sabe para onde vai, não precisa ter medo mais não, viu, gente? Porque nós vamos exatamente para o lugar ao qual nós estamos cultivando aqui, de acordo com nossos interesses, com as nossas procuras, com as nossas buscas. É o que acontece durante o sono, que a Jesus fala. É muito importante o momento do sono. Acha que quando o corpo está ali dormindo, o espírito está quietinho, grudado dele? Quem pensa assim? Não, o espírito sai. E ela fala, gente, que é automatismo. Automatismo, nós vamos exatamente para as regiões, aos lugares aos quais nós cultivamos durante o dia. Uma pessoa viciosa, uma pessoa que gosta, não sei se usa esse termo mais, das noitadas, das baladas, quando ele dorme, para onde ele vai, gente? Ou no mundo espiritual não tem isso? Tem, não muda não, gente. A pessoa morreu, o mundo espiritual não é fumaça não é fumaça não. Há toda uma estrutura da qual nós conhecemos aqui. Quem deu o nosso lar? Ouviu o filme? Ele descreve como uma cidade espiritual. Tem casa, tem escola, universidade, hospitais, uso, local de lazer, que é o Bosque das Águas, tem família. Tanto é que o Liso leva o Andrés para conhecer a família dele, apertou a campainha, a dona Ana veio e abriu a porta. Então não é fumaça. Então o caráter é isso, é nos comprometermos com nós mesmos a ter esse comportamento ético. Enquanto mais nós agimos do bem, nós pensamos positivamente, a gente está fazendo o que com o nosso perispírito? Clareando. Não tem aquela parábola das vestes nupciais? É isso. O André Luiz, por exemplo, o que ele fez quando ele desencarnou? 8 anos no umbral, não é isso? Alguém desconhece esse fato? 8 anos. Por quê? Ele mesmo fala. Eu fui no meio do mundo e vivi como um do mundo. Eu não preocupei jamais com religião, com evangelho, nada disso. Eu vivia ali, onde eu ia, eu era recebido e eu só queria Ele mesmo fala lá. Eu acordei aqui, surdo, mudo e paralítico. Lá no começo do livro. Por quê? Porque eu não soube desempenhar as suas funções com ética, com comprometimento. Eles vendiam a imagem do cientista, do médico, que no entanto ele tinha uma série de situações que ele não valorizava, que era o evangelho. Então ética é a gente agir de acordo com o que vai no nosso íntimo, no nosso coração. Procurar por todos os meios possíveis agir no bem, não ser indiferente com o nosso irmão, gente. Se eu sou uma pessoa viciosa, uma pessoa violenta, eu tenho que me esforçar para combater essas mazelas no meu coração. Jesus não quer ninguém perfeito, porque não tem, lá no Evangelho fala. Ele quer aquelas pessoas que lutam constantemente para dominar as suas más inclinações. É isso que ele espera, essa luta. Está difícil, então não vamos desistir não, gente. Vamos lutar, vamos tentar dominar esses vícios, especialmente os vícios morais, que nós trazemos conosco há milênios. O Cristo, ele é o grande semeador. Ele não escolheu o terreno para jogar a semente, não, gente. Ele jogou para o telado.
Porque ele sabe que um dia essa semente ela vai encontrar a guarida do nosso coração e vai frutificar, vai florescer e vai dar frutos. Ele espera pacientemente, ele não apressa, ele sabe que cada um tem o seu momento de despertar. Cada um busca esse momento. Nós temos que controlar as nossas emoções negativas, nossos sentimentos negativos, a fim que nós possamos futuramente ser esse trabalhador que o Cristo espera de cada um de nós. O convite foi feito, não foi só para os fariseus, os israelitas, foi para todo mundo. Ele convidou todos nós para essa seara, para esse banquete espiritual. E compete a nós outros que estamos aqui numa casa espírita, estudando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos esforçar. Não é ninguém vai amanhecer perfeito. Eu amanheci um pó. Não vai, gente, é impossível. Mas nós podemos amanhecer com um novo propósito, uma disposição de lutar, de vencer as nossas mazelas, os nossos comportamentos doentios. É isso que o Cristo espera. E essa missão tem tudo a ver. Não adianta eu decorar o Evangelho, não adianta eu decorar toda a base da doutrina espírita, não adianta eu fazer uma palestra e arrastar multidões, ser famoso, ter lá 3 milhões de seguidores. Não adianta isso não, gente. Se eu não realizar aquilo que eu sei, aqui está no meu coração, vai adiantar pouca coisa. Não vai adiantar nada, na verdade. Não vai haver o progresso, porque o progresso precisa de 2 asas. Eu posso ser o maior vencedor do mundo. E ela fala dos famosos aqui mais na frente, não sei nem se vai dar tempo, porque a lição é bastante grande. Ela fala desses famosos que a gente vê aí, jogador de futebol, artista de televisão, e pessoal que a gente inveja e quer ser, ela fala deles. Nós podemos conquistar toda a fama do mundo, tudo que o mundo pode nos oferecer, a gente pode ser o campeão de audiência, o campeão de status, de fama, de poder, mas se nós não desenvolvermos o nosso sentimento, não vai adiantar muita coisa não, tá? Então vamos ver mais aqui. É mais ou menos o que eu já adiantei aqui. Vive-se na Terra o período da ilusão. Ô, gente, a Joana de Anjos, ela, o Emmanuel e outros são responsáveis perante Cristo da nossa educação moral aqui no planeta. A Joana de Anjos foi a Joana de Cusa na época do Cristo. Então ela conhece o que vai no íntimo de cada um, então ela vê lá de cima as nossas dificuldades, as nossas mazelas, e ela não nos critica, ela tenta nos auxiliar, para que nós possamos agir de uma forma cada vez mais coerente com o Evangelho. Então ela vê o que vai dentro do nosso coração, ela enxerga com pesar, mas nos aconselha através dos livros psicografados por Divaldo Pereira Franco. Vive-se na Terra o período da ilusão, da aparência, ao qual se dá relevante importância em detrimento do ser e de esforçar-se por conquistar patamares morais mais seguros e mais elevados. Então o que a gente está falando aqui, vive de ilusão. Corremos atrás de fumaça como a própria rainha da França deixa lá no Evangelho. Ô, gente, a gente fala sempre isso, o mundo que nós estamos aqui em casa é uma ilusão, gente. Quando nós estamos dormindo, a gente falou aqui, o espírito sai, não é? Sai. Vocês concordam com isso? Ele vai para as regiões, os locais de acordo com as suas tendências. Nós já falamos isso aqui. Agora, veja bem, eu estou lá no apartamento no 5º andar. Quando eu estou dormindo, eu vou sair em espírito, eu vou pegar a chave, vou pegar o elevador para descer. Eu faço isso. Você atravessa as paredes, as portas, vai. Isso o mundo físico é uma ilusão, gente. Ele é real para nós aqui enquanto encarnado. A grande decepção do espírito quando ele desencarna é ele olhar aqui para o mundo e ver que brigou por conta de fumaça. A gente vê muito aí no trânsito, pessoas matam o outro por causa de uma batida de carro. Não, isso não acontece? Briga e um mata o outro. Olha, quer ver o carro dele? Porque eu gosto de física quântica, a gente fica mais fácil sem entender. A matéria é uma energia condensada, os átomos não se encostam um no outro, é tudo louco. Os espíritos atravessam as paredes aqui tranquilamente. Mas lá no escritório, a parede deles oferece resistência, tanto é verdade que o Lisa apertou a campainha e a mãe dele teve que abrir a porta para eles entrar. Aqui não acontece isso.
nós estamos correndo atrás de fumaça, de ilusão, de status. A gente quer ter fama, a gente quer ser reconhecido. E esquece os valores morais que são a moeda que nós vamos levar para o mundo espiritual, gente. O Haroldo Dutra fala que ninguém viu quando o enterro vai aquele cortejo, vê um caminhão de mudança atrás. Já viram isso, enterro? Não tem caminhão de mudança, porque você não pode levar essas coisas. Agora então vou mudar todas as coisas do mundo e viver. Não é isso que nós estamos falando. É ter o equilíbrio necessário para poder utilizar as coisas do mundo, mas não esquecer jamais das nossas conquistas espirituais. É o que nós estamos fazendo aqui, gente. Nós estamos nos esforçando para buscar isso. Todo mundo aqui poderia estar em casa, calorão, com o ar-condicionado ligado, de papo no ar, vendo novela, futebol, mas estamos aqui buscando o aprendizado. Então é isso. Vive sua ilusão de que tudo aquilo lá que atende os nossos 5 sentidos, eu vou correr atrás, vou conquistar. Tudo bem, não há problema nisso não, mas nós não podemos esquecer a questão mais importante, que é o nosso progresso espiritual, não é? Ela fala aqui, há uma verdadeira alucinação em torno do consumismo, da banalidade, do mesmismo e do contínuo banquete de futilidades em todos os momentos. Basta ver essa internet aí. É uma luta, a exibição de tudo predomina, desde os esdrúxulos e patológicos comportamentos. O que é comportamento patológico? Patológico é doença, tá? É pensamentos doentios. Olha esse trabalho, hoje estão normalizando tudo, gente. Toda pessoa chega lá com um revólver, assalta outra, tudo normal, isso não assombra mais. Gente, na minha época, eu não sou tão velho assim não, viu, gente? Um assalto, uma pessoa que usava droga, era uma coisa extraordinária. Era uma coisa extraordinária. Nossa, aqui lá, olha, hoje nós estamos normatizando tudo está normal. É o que ela fala aqui, viu, gente? Não é eu que estou falando, não. Tudo é normal. Pessoa rouba, as pessoas não têm um mínimo respeito pelas famílias. É normal. Ela vai falar aqui, não sei se vai dar tempo dos famosos aí. Você vê aí, o cara casa aqui, ouviu uma influência muito famosa, eu acho que em 2 anos ela teve 4 casamentos. Em 2 anos. Então nós não podemos, gente, agir dessa forma, como se fosse tudo normal. Nós temos que valorizar a nossa família. Se não deu certo aqui, muito bem, gente, muito bem. Não há nada demais se arrumar um outro companheiro, outra companheira, não tem nada demais nisso. Não tem nada demais, mas eu tenho que respeitar os relacionamentos. Eu não posso sair, eu casei aqui, 5 casamentos em menos de 2 anos. É uma banalização do sentimento, uma situação gravíssima, importantíssima, que é a nossa família. Não é? Vamos lá. Em tentativas inúteis de disfarçar-se os grandes dramas que assolam as consciências de forma agressiva, voltados contra a sociedade em processo de transferência de responsabilidade. Vamos dizer, a gente está transferindo para a sociedade problemas, traumas que nós trazemos conosco. Nem toda a sociedade é responsável, nem tudo a culpa é do governo. O grande culpado de tudo isso que está acontecendo somos nós, dos nossos relacionamentos, da educação dos nossos filhos. Eu fui infeliz aí, eu não consegui um emprego, estou desempregado, a culpa é do governo. Não só do governo, todos nós temos responsabilidade nisso. Então nós estamos terceirizando as nossas decepções, os nossos traumas, responsabilizando a sociedade por isso. A pessoa sai saltando a culpa da sociedade. O que é a sociedade, gente? O que é a sociedade? É o conjunto das famílias, não é? Dos indivíduos, não é? A sociedade se faz do conjunto dos indivíduos. Então, se a sociedade é desestruturada, é porque nós não estamos sabendo educar os nossos filhos. Ela fala aqui, eu vou até pular aqui, viu, gente? Vamos lá. Então, é nossa responsabilidade. Sociedade justa, a família tem que ser organizada. Nós temos que passar valores para os nossos filhos. Ela vai falar disso aqui mais na frente, eu vou até deixar para falar nisso assunto quando ela tocar nele.
Então vamos educar os nossos filhos no caminho do bem. A escola, excelente, é dever dos pais. A roupa, o remédio, a moradia, é dever dos pais. Mas a educação moral é dever de quem? Dos pais também, não é? Usar esbajulados nos esportes, no teatro, no cinema, na televisão, na comunicação virtual, assim como os líderes políticos, religiosos, né? Usar-se das famas, transmite a impressão de que lograram a felicidade ao conquistar o corpo almejado. Então eles vendem uma ilusão. Aquela conquistou tudo que a vida pode oferecer. Igual conheço aí do Neymar, né? Outros aí, famosos aí, não conheço muita gente da televisão não, mas tem muita pessoa famosa aí. O cara conquistou tudo, porque o cara é feliz. Ele venceu no mundo. Eu vou reportar, esse é da minha época, Mário Gomes, um ator famosíssimo aí na década de 80, você lembra dele, Deus? Famosíssimo, está morando na rua. Hoje ele é morador de rua. A maioria desses atores, atrizes, não pensam na vida capilar. Não pensa não. Então eles vendem uma imagem de que eles conquistaram tudo aquilo, que é aquele sucesso. Ela fala aqui, mas não exteriorizam, porém, a perda do sentido psicológico da existência, em tormentos íntimos e os pavores de perder o lugar em que se encontram. O íntimo de uma pessoa dessa, claro, gente, não são todos, nós estamos falando da grande maioria, os caras nem dormem de noite, nem dormem, a consciência, e você vê de repente lá um cantor famoso, doou não sei quantas cestas básicas, não sei quantos milhões, isso é para aliviar a consciência. No fundo ele traz problemas, traumas ali que, ela fala aqui, que é em tormentos íntimos, porque eles não estão vivendo de acordo com aquilo que vai no íntimo de cada um. Todos nós aspiramos a ser uma pessoa de bem, uma pessoa boa. Daí nós estamos envolvidos em situações aí que depois nós vamos arrepender amargamente, porque não faz parte do nosso íntimo. Não faz parte. Tem uma passagem no livro que fala da reencarnação do Segismundo, eu acho essa passagem magnífica. Eu não vou entrar na história aqui não, porque ela é muito longa. O Segismundo, ele queria a mulher do Adelino, não é? O que ele fez? Ela não dava bola para ele, era uma mulher séria. Ele foi lá e matou o Adelino para ficar com ela. Só que ele ali cansou, largou ela, então foi todo mundo, os três músicos, tudo para as zonas inferiores de sofrimento, terrível. Mas o Segismundo acordou. Ele viu a besteira que ele fez. Ele trabalhou durante décadas lá na colônia Nosso Lar, lá perto, na cercania de Nosso Lar, e criou uma casa de assistência. E assistiu todo mundo. Então ele conquistou a simpatia dos espíritos mais elevados, que deram a ele a oportunidade de resgatar o crime que ele praticou. A ideia aqui não é a história não, gente, porque aconteceu ali. Então programaram a reencarnação dele, o dele reencarnou, a mulher reencarnou e recebeu o Segismundo como segundo filho. Muito bem. Só que quando chegou o momento do Segismundo reencarnar, o Adelino não queria mais. Ele combinou lá, quando aceitou o propósito, o programa, mas quando veio para o Segismundo reencarnar, quando estava vendo aquele trabalho lá eu não sei passar, diminuição do espírito, para que pudesse acoplar ali ao óbvio, aquele trabalho todo. O maior trabalho, o Adelino não queria receber o Segismundo mais não. Aí que o Herculano, que é vamos falar, o homem da guarda do Segismundo, foi procurar lá junto com o Alexandre, ajudou o Alexandre. O Adelino não quer aceitar mais, ele está dificultando, desse jeito não vai dar para o Segismundo reencarnar. Aí no momento do sono, ou nós nos desprendemos parcialmente do corpo, o Adelino foi lá na casa do Alexandre, o Herculano, foi na casa do Adelino, o Adelino em espírito, apresentou pelo Segismundo, o Adelino do Segismundo quis correr, maior medo, né? Não queria nem ver o Segismundo. Aí o Alexandre começou a falar, o Adelino, como é que ele vai pagar? Não foi desse jeito não, mas é assim, como é que ele vai pagar as contas dele? Você não está dando oportunidade para ele reencarnar. Você tem que dar uma oportunidade para ele, olha lá o jeito dele lá. Ele precisa de reencarnar. Você lembra dessa passagem lá, né? Ele precisa de reencarnar.
foi quando essa passagem ela é maravilhosa, gente. Foi quando Segismundo humildemente ajoelhou nos pés do Odelino, beijou a mão dele e pediu desculpa. O Odelino realmente perdoou ele. Lá fala, aí que é a parte que eu quero. Aquelas nuvens espessas, escuras, foi caindo o espírito do Odelino, revelando um espírito nobre, que estacionou porque ele não soube perdoar. Então, muitos de nós aqui, gente, muitos de nós temos uma capacidade grande de amar, de compreender. Muitas vezes nós estamos envolvidos por determinadas situações que nós escurecemos nossos sentimentos. Nós colocamos ali uma máscara, uma capa envolvendo os nossos sentimentos mais nobres. A gente estaciona iludido pelo aquilo que o mundo nos oferece. Porque todos nós temos no nosso íntimo, no nosso coração, a centelha do amor. Ele está ali, ele está vivo, todos nós temos. E compete a cada um desenvolver esse sentimento. Que a gente possa iluminar, clarear. Vós sois deuses, o Cristo fala. Vocês podem fazer o que eu fiz e muito mais ainda. O Cristo não mente para nós, não, gente. Ele falou, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais ainda. Todos nós temos no nosso coração esse germe, esse sentimento que precisa ser trabalhado, adubado como se faz com a planta. Você basta lembrar também a história de Saldanha, né? Que é Margarida. Ele perdeu a força, né? Então é uma questão de direção, a capacidade que nós temos. Gente, nós não somos, especialmente nós, os espíritas, gente, que entendendo e compreendendo a reencarnação, isso é sinal de progresso. Nós temos, não é só coisa ruim, não, gente. Nós só fizemos uma maldade, um mal, não. Nós temos também coisas boas no nosso coração. Nós temos sentimento apurado. Ele está dormindo, mas nós temos esse sentimento. Olha o caso do Odelino. Muitas vezes aqui, entre nós aqui, tem uma pessoa elevada, momentaneamente estacionada. Não há, o espírito não retrograda não, viu, gente? Ninguém perde aquilo que conquistou. Nem do ponto de vista intelectual, nem do ponto de vista você não perde, mas você pode estacionar. Então que a gente possa desobstruir essa fumaça, essa nuvem que envolve os nossos sentimentos, é através da coerência, da ética comportamental, ser fiel aos compromissos assumidos. É isso que a gente fala. E agora eu vou pular mesmo, falta só 5 minutos. Eu acho que essa parte aqui é muito importante. Tá? Eu estou bem no final da lição, pulei muita coisa. A verdade ainda é detestada entre muitas criaturas. Vocês acham que, até tem uma série que eu estou vendo aí, o doutor Arnaldo falou dela, vocês acham que os fariseus não sabiam quem era o Cristo, que eles não compreendiam o Cristo? É que sim. Mas que eles não queriam aquilo. Porque se eles aceitassem a doutrina do Cristo, eles tinham que abrir mão de uma série de privilégios, gente. Porque quando surgiu o Cristo, o paganismo já estava morto, já não existia mais o paganismo. Porque o paganismo, ele sacrificava pessoas para agradar as divindades. Por que os fariseus manteram o sacrifício dos animais? Vocês não acreditavam no paganismo? Por que eles manteram aquilo lá? Justamente por causa dos interesses econômicos. Eles vendiam os animais para o sinédrio para que eles fossem sacrificados. Dinheiro. Então, se eles aceitassem o programa do Cristo, eles tinham que abrir mão de uma série de privilégios. Eu quero falar aqui. Não está vendo? Nós não queremos a verdade, porque essa verdade vai fazer com que a gente possa mexer com valores, né, que a gente não quer perder. Então ela fala, a verdade ainda é detestada entre as criaturas. A maioria das pessoas compreende, não aceita o quê? Eu vou ter que abrir mão de coisas que eu ainda não estou preparado para abrir. O que o jovem rico falou para o Cristo? Mestre, o que eu posso fazer para ganhar o reino eterno? É ver tudo que você tem e me segue. Ele vendeu. O problema do jovem rico está lá no livro Boa Nova. Quem quiser estudar o livro lá, fala, o jovem, está uma lição espetacular. Quem quiser conhecer o Evangelho do Cristo na íntegra, porque esse que a gente tem aí, ele é meio falsificado, estuda Boa Nova. A Mária Rodrigues, né, Denise?
A Amélia Rodrigues também. Lá fala as histórias. Então, quando o jovem falou com Cristo, ele falou: olha, se bem você tem. Ele falou: mestre, não dá para esperar um pouquinho? Porque eu tenho uma corrida de biga lá e eu sou representante de Israel. É tipo o Fórmula 1 da época. Então ele era o Senna da época lá. Ele era o representante de Israel, ele corria em biga. Isso era a paixão dele. Não dá para esperar, mestre, eu tenho uma corrida domingo. Aí eu faço corrida e vou e te sigo. Então, quer dizer, ele ainda era pego, ele ainda era amarrado com determinadas situações que não permitiu a ele seguir o Cristo. Ele foi correr de biga, a biga virou e ele morreu. Está lá no Boa Nova isso aí. Então ele ainda tinha apego a certas coisas, né? A fama. Das vezes nós dominamos certas virtudes, mas nós pecamos em outras. Faz parte da criatura humana. Não é? Então é isso que a gente tem que prestar atenção, ser sempre ético. Eu não posso, gente, eu gosto muito desse exemplo, eu já passei por ele. Açafrão, eu gosto muito daquele trem lá, aquele negocinho amarelinho, sabe? Mas ele tem que ser puro. O que outras pessoas fazem? Eu comprei uma vez lá no supermercado 3 quilos daquele do gravetinho lá. Aí você seca, moe, aí dá um cantinho assim. Então o que as pessoas fazem para poder não perder? Coloca outras coisas ali dentro, fubá, aquela coisa toda. Gente, pelo amor de Deus. Isso não é ser ético, né? Isso não é ter compromisso com a verdade. Não é? Esse dinheiro parece que vem amargo. Mas então a gente tem que ser ético em todas as situações. Vamos aqui onde importa, que falta 3 minutos. Por isso, a fantasia insinua-se desde a infância, cultivada com desvelo por genitores invigilantes. Olha só, gente, que parece cuidar do sonho, imaginando que os filhos são príncipes, são anjos do céu, mantendo-os nesse engodo sem os preparar para a realidade existencial. Então a pessoa, gente, eu não sei se alguém, não vou falar nome e também é meio parentado meu. Se souber, não tem problema não. Gente, essa pessoa é mais ou menos, hoje ela deve estar com 70 anos, ela falava assim para mim: olha, eu só vou casar só com uma pessoa rica, bonita e inteligente. E o sonho dela era ser bailarina. Não tinha talento nenhum para isso. Nenhum. Talvez ela foi bailarina no passado, e como ela quis ser bailarina de uma vida. Gente, a vida dá para a gente o que nós precisamos, gente. Ninguém corre atrás de sonho. Porque são fantasias que a gente vivenciou lá no passado e não deu resultado. É lei de causa e efeito. O Cristo tem uma passagem, também está no Boa Nova, que ele falou com os discípulos dele: aquele que usou das vestes da riqueza para fazer essa iniquidade, ele vai voltar com a veste do mais humilde dos escravos. É a lei a reencarnação, a lei de causa e efeito. Uma bailarina que não soube proceder corretamente, esse talento é retirado. Qualquer talento que você não coloca de forma correta, ele é retirado. Então ela vem que tem sonho, não consegue transferir para os filhos. Vai fazer com a filha: você vai ser bailarina, que toda aquela coisa toda. Vendendo ilusão, em vez de preparar a pessoa para a realidade. Nós nem sabíamos do programa reencarnatório dos nossos filhos, gente. Nós não sabíamos como é que eu vou impor a eles condições. Eu sei lá qual o programa reencarnatório da Daniele, do Arthur, da Jéssica, são meus. Eu não sei como é que eu vou impor a eles condições. O pai e a mãe têm que preparar o filho para a vida. Confrontamento. Em casa, o pai e a mãe dão tudo que o filho quer, ué. Não tem problema lá fora, vai ouvir não. Os pais, ela fala que os pais não podem ser invigilantes, tem que ser o contrário. Eles têm que treinar os filhos para a realidade da vida. Você vai prestar vestibular, você não passa na primeira, aí suicida. Não, meu filho, você não passou agora, estuda mais, amanhã você passa, gente. Preparar os filhos para essa realidade. Aqui em casa você tem tudo na mão, lá fora não vai ter. Não vai ter. A namorada ou o namorado deu fora. Não, gente, espera, se não deu certo aqui, vai dar certo lá na frente. O bullying na escola, o primeiro emprego não vai conseguir, ela vai ser de certa forma como é que fala, marginalizada por uma situação ou outra, não vai conseguir tudo aquilo que ela quer ser uma bailarina de
pobre não tem talento para isso. A vida vai dar para ela aquilo que a gente, isso é matemática. A vida nos dá o que nós necessitamos, o que nós precisamos. Não é muito que a gente quer, não. Ninguém vai atrás de sonhos. Você está correndo atrás porque não é seu. O Chico fala que o que é nosso vai chegar nas nossas mãos. É só nós ter percepção para compreender o que a vida está nos oferecendo. E não fugir, não. Sonho, se é um sonho, não é aquilo que você precisa. Porque a cidade não vai dificultar a sua reencarnação aqui, não. Ela vai te munir daquilo que você precisa para realizar os seus compromissos. Uma pessoa que foi um médico lá no passado, que só fez as coisas erradas, ele não vai ser dado a oportunidade de ser médico. Muitas vezes vai ter uma profissão bem simplesinha para ele. Olá, marceneiro, eu gosto muito de marcenaria. Aí ele vai lá, um excelente marceneiro, aquele trabalho magnífico. Não, mas eu quero ser médico. A marcenaria não dá status, eu quero ser médico. E vai ser um médico frustrado. Vai ser um engenheiro frustrado. Porque ele não soube aceitar aquilo que a vida ofereceu a ele. Eu tenho um exemplo prático comigo, gente. Se eu for olhar minha vida passada, eu vou chorar, tá? Tanto erro que eu pratiquei. Então era muito, antes de eu conhecer a Nidina quando era solteiro, eu era muito, como é que fala? Boêmio, gostava das noitadas. Então o que fizeram comigo? A vida fez comigo. Me arrumou um emprego que eu nunca pensei em conhecer contador na minha vida. Eu queria ser jogador de futebol. Na época da década de 80, 75, mais ou menos, lá no Japão, queria jogador de futebol. Fizeram uma entrevista, fizeram aquela primeira, e você inscrevia para você ir para o Japão no futebol. Eu fiz isso, gente. Eu não fui com uns problemas aí, graças a Deus. Graças a Deus. Então eu fiquei 43 anos sentado numa mesa, sem ter contato nenhum com o exterior, casa trabalho, casa trabalho. E o meu sonho era viajar, conhecer outros lugares, conhecer o Egito, as pirâmides. Eu pensei, agora eu vou aposentar, beleza. Aposentei. Aí veio 5 netos, eu tenho que ajudar, olhar os netos. Eu não posso sair dali sozinho correr vagal. Eu tenho que fazer aquilo que a vida me deu. Não é isso, gente? Eu não posso, é falta de compromisso, falta de ética. Além disso, vai cuidar eu vou viajar, não pode. Não, até que pode, mas não deveria. Ficou entendido, gente? Ficou? Alguém discorda do que foi falado aqui? É livre, só não pode jogar pedra, viu, gente? Mas discordar pode. Tranquilo? Porque, gente, para ficar mais claro, sabe o que eu aconselho? Tesouros Libertadores. Quem não tiver o livro, tem na internet. Lê o capítulo 15, Fidelidade. A lição é bem grande, mas ela é muito importante para nós. Né? Não adianta eu saber. Não adianta que eu falar, que chegar lá em casa e fazer tudo diferente. Não adianta. Mas eu ser bonzinho aqui no centro, aqui eu sou bonzinho, mas lá em casa, se eu não for, não vai adiantar. A Fidelidade fala disso, então tem que ser fiel. Se eu procuro ser mais ou menos aqui, eu tenho que ser mais ou menos lá em casa também. Não é isso? Então eu agradeço a oportunidade, peço desculpa aí a Deus ali por ter passado 5 minutos, tá? Eu devolvo a palavra para você, Deus. Muito obrigado. Depois eu pego aqui.